mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e eu trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. Em todas as nossas reuniões aqui na Koinonia, nós oramos pela igreja perseguida e hoje não vai ser diferente. Por favor, se junte a mim em oração. Senhor Deus, queremos apresentar os nossos irmãos perseguidos, Pai. Aqueles que por amor ao Teu nome têm sido caçados, torturados e até mortos. Nos mais recônditos dessa terra, nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo vá e fortaleça esses irmãos queridos, Pai. E coloque em nós, a igreja livre, esse desejo de orar, Pai, de interceder, de ajudar, de participar do sofrimento dos nossos irmãos. Não nos deixe ficar, Senhor, indiferentes a isso, mas queime em nosso coração sempre, cada dia mais, o desejo de participar do sofrimento dos nossos irmãos. E enviar pessoas que estejam aptas a transmitir o Teu Evangelho, a serem testemunhas, assim como diz a Tua Palavra. Nós te pedimos que o Senhor fortaleça a Igreja do Brasil, Pai. Abençoe a nossa nação. Que o Senhor seja o alicerce, Pai, dessa nação. Nós te pedimos em nome de Jesus, engrandeça o Teu santo nome, Pai, através da Tua igreja. Levanta uma igreja santa, pura, limpa, pronta e preparada, Senhor, para ser testemunha de Cristo vivo nessa terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos também que o Senhor abençoe a nação de Israel. Nós oramos por Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, os muros de Jerusalém sejam cobertos com a Tua paz. Que o Teu nome seja conhecido e engrandecido nas ruas de Israel, Pai. Que Tu sejas verdadeiramente conhecido nessa nação. É isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Se você quiser participar também de forma financeira dessa obra, fique à vontade. Agora vai aparecer na sua tela as informações para Pix ou para transição bancária. Então, se você quiser ofertar, que dê segundo o seu coração. Assim como diz a palavra do Senhor, aquele que dá, dê com alegria. Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora então vamos para a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 51, Salmo de Davi. E diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Somente até aqui. Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não somente sabia agradar a Deus, mas ele sabia o que fazer para falar, para atingir o coração de Deus. Então, eu te convido a não somente aprender com Davi, como engrandecer a Deus, mas também aprender com Davi como pedir perdão a Deus. Pois este salmo, o salmo de número 51, é uma confissão de pecado. Quando Davi pecou com Betseba, ao matar o seu marido, Urias, mandá-lo para a guerra, porque ele mesmo havia se deitado com ela. A história nos conta que o profeta Natã chega diante de Davi contando uma pequena história, que diz assim: Havia um homem muito rico que tinha muitas posses e muitas ovelhas. Ao receber visitas, ele vai ao seu vizinho, que era um homem pobre, que possuía apenas uma ovelhinha, a qual ele tratava com muito carinho, até cuidava dela em sua própria casa. Então o homem rico, ao receber a sua visita, ele pega aquela única ovelha do seu vizinho pobre, que possuía apenas uma ovelha, e mata essa ovelha para saciar a fome do seu visitante. Então, Davi, quando ouve essa história contada pelo profeta Natã, ele mesmo imediatamente dá o julgamento e diz: esse homem deve ser morto.
Ele deve pagar a dívida, deve pagar de volta por essa ovelha que ele tomou. Então, o profeta Natã, ele fala: esse homem é você. Davi, quando se dá conta do seu pecado e do que ele havia feito, Davi, ele se constrange na presença de Deus. Ele fica contrito, humilhado, assim como ele mesmo ensina em seus salmos: o coração contrito e humilhado não desprezará, ó Deus. Nós temos que aprender com Davi como louvar e engrandecer a Deus verdadeiramente, mas temos que aprender com Davi também como nos arrepender. Pois saiba que existe uma diferença bem grande entre remorso e arrependimento. Remorso é quando você sente uma tristeza muito grande no seu coração pelo que você fez. Como uma pessoa que fica magoada, como uma pessoa que fica extremamente triste, chega até a chorar e pode até pedir perdão. Mas o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, é aquela pessoa que muda de atitude, que toma uma atitude contrária, totalmente contrária àquela que a fez pecar. Como alguém que está seguindo no caminho errado e toma o sentido oposto, volta aonde errou e segue para o caminho contrário. Isso é o verdadeiro arrependimento. Arrepender-se é voltar no seu caminho e mudar a sua direção. Então nós aprendemos aqui com Davi que ele apresenta diante do Senhor que verdadeiramente ele não tem a capacidade de mudar. Que verdadeiramente ele não tem a capacidade de, com a sua força, e mesmo sendo rei, de apagar os seus próprios pecados. Então ele apresenta diante do Senhor que ele sabe que é benigno, que é misericordioso, e ele diz: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, conhecendo o coração de Deus, ele apresenta diante de Deus a sua pequenez, sabendo que só o Senhor pode lavá-lo. Então ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está dizendo que está sendo confrontado pelo pecado dele, que está gritando na cara dele tudo que ele fez de errado. Até porque a Betseba ficou grávida, concebeu, e a gente sabe muito bem essa história, que esse primeiro filho de Davi com Betseba faleceu, assim como o próprio profeta Natã havia profetizado. Porém, aí existe mais um aprendizado que nós aprendemos com Davi. Porém, aí existe mais uma coisa que nós aprendemos com Davi. Quando Davi recebe a notícia que o seu filho iria morrer, a profecia, que o seu filho iria morrer, Davi imediatamente ele começa a jejuar, orar e falar diante de Deus, como se de alguma forma pudesse aplacar a ira de Deus por conta dos seus erros, que não fosse o seu filho que pagasse por isso. Então, durante vários dias, Davi ele se constrange no pó, nas cinzas, jejuando e orando diante de Deus, pedindo misericórdia, quando, enfim, vem a notícia de que o filho nasceu e estava verdadeiramente morto. Davi, ele se lava, come e glorifica a Deus. Assim como Jó, ele diz, de certa forma, com a sua atitude: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Davi, com as suas atitudes, ele mostra aquilo que ele fala nos Salmos. Davi, ele não só fala, ele não só ora, mas ele vive aquilo que ele fala e ora. Davi, ele demonstra um coração quebrantado, humilde diante do Senhor, diante da sua vontade, sabendo que assim como Abraão, que orou pedindo a misericórdia de Deus, e se houverem aí 50 justos, e se houverem 40, e se houverem 10, sabendo Davi que Deus é gracioso, sabendo Davi que Deus é misericordioso, sabendo Davi que Deus é Pai. Então ele ora
Aqui também no final do versículo 51, do capítulo 51, aqui a partir do versículo 10. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele tinha conhecido muito bem, a partir da história de Saul, o que era um rei que se retirou da presença de Deus e a presença de Deus se retirou dele. Davi sabia muito bem o que era um homem atormentado, porque ele escolheu sair da presença de Deus. Então Davi, ele fala dessa forma humilde, dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi está dizendo: Senhor, eu não tenho, eu sou um pecador. Mas cria em mim um coração puro, capaz de andar na pureza da tua palavra e um espírito reto, capaz de seguir a tua voz. O próprio Jesus, quando ensinava os seus discípulos, ele disse assim: o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Nós sabemos que o Espírito que recebemos, o Espírito Santo que está em nós, que cremos em Cristo, que o recebemos, nos dá a capacidade de fazer qualquer coisa, mas a nossa carne tem as suas inclinações, as quais nós mesmos temos que calá-las. Quando Natã falou com Davi, ele conta a história de um homem que recebe um visitante. Davi, quando olhou para Betseba, ele olhou, desejou e tomou. Esse visitante que veio ao coração de Davi através dos seus olhos, Davi deveria ter rechaçado, mandado ele embora. Assim como José, que deixou as suas vestes, deixou a sua dignidade, mas correu embora, para que ele não fosse pego descumprindo a vontade do Pai. Nós temos que aprender com Davi, que apesar dos seus erros, ele sabia se quebrantar na presença de Deus, pedindo um coração puro e um espírito reto. Nós temos que aprender com Davi, que aprendeu a se humilhar e buscar a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Mas, Senhor, se o Senhor puder ouvir a minha voz, que o meu filho não morra, que o meu filho não morra, que o meu filho não morra. O filho está morto. Amém. Louvado seja o Senhor. Temos que aprender com Davi a ouvir a voz do Senhor. E então, ao fim do Salmo 51, ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Veja, meus irmãos, ao fim da sua oração, da sua confissão de pecado, Davi foi capaz, inclusive, de orar por Israel, de orar por Jerusalém. Ao final da sua oração, ele não era capaz de pedir simplesmente por si mesmo. Ele entendeu as consequências do seu erro, do seu pecado, e ele pede por sua família, por seus filhos, por sua descendência, por sua nação, a cidade de Jerusalém. Ele entendeu que o pecado de Israel estava atrelado ao seu próprio pecado. E ele diz que então se agradarás do sacrifício de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Glória a Deus pela vida de Davi. Meu irmão, vamos aprender a ser assim como Davi. Apresentar diante de Deus não somente os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa vontade, mas aprender a apresentar diante de Deus como humildes servos, apresentar a nossa vida para que Ele, o Senhor, faça de nós o que Ele bem quiser. Eu te convido a abrir a sua casa,
abrir a sua casa para que entre a palavra de Deus. Leia os salmos todos os dias, ore os salmos diante do Senhor. Pegue essas palavras como palavras que são verdade na sua vida. Que os salmos sejam um consolo do seu coração triste, contrito. Que os salmos sejam a adoração que você levanta todos os dias diante do Senhor. Que os salmos te mostrem a grandeza de Deus. Que os salmos te mostrem a misericórdia de Deus. Que os salmos te mostrem que você é um filho de um Pai amoroso. Deixe-me então orar pela sua vida. Senhor, eu abençoo cada um aqui, cada vida aqui, Senhor, que está assistindo nesse momento. Abençoo cada casa aqui representada com a presença do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, revela-te a cada um dos Teus filhos. Mostra-te um Pai gracioso que Tu és. Confirma no coração de cada um a sua vontade e ensina-nos, Senhor, a orar segundo a Tua vontade. E que o Senhor encontre em nós corações, como foi o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus, o coração do Senhor. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um, Pai. Te pedimos que o Senhor fale segundo a Tua palavra, confirme em nossos corações a Tua palavra e confirme as obras das nossas mãos, para que Tu sejas engrandecido na vida de cada um. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.